Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência do Enjoei para a discussão dos resultados do primeiro trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta conferência relativas às perspectivas de negócios do Enjoei, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para o Enjoei. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Estão presentes nessa conferência Ana Luísa McLaren, presidente do Conselho de Administração, Thier Lima, CEO e diretor de Relações com Investidores, e Yuri Lima, diretor de Growth, Joel Queiroz, diretor de Operações, e Ângela Ferrante, diretora de Controladoria e Financeira. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Thier Lima, que dará início às apresentações. Por favor, Thier, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Obrigado por se juntarem a nós hoje em nosso call de resultados. Gostaria de começar compartilhando com vocês os principais destaques do nosso trimestre. Continuamos avançando de forma consistente em nossas principais métricas operacionais. Chegamos, pelo sexto trimestre consecutivo, ao EBITDA positivo, atingindo 1,5 milhões de reais. No aspecto financeiro, nosso GMV totalizou 399 milhões, impulsionado pelo forte desempenho do Enjoei, que cresceu 9,3% nesse trimestre. Já a receita líquida alcançou 60,7 milhões de reais, com o Enjoei crescendo 10,6%, enquanto o Elo 7 apresentou um recuo de 19,7%. Parte dessa redução no Elo 7 está relacionada a uma menor receita de frete gerada por uma tabela de frete mais reduzida, uma vez que incorporamos a logística Enjoei ao Elo 7. Com isso, conseguimos compensar esse impacto parcialmente com uma margem bruta mais elevada. Falando em margem, nossa margem bruta consolidada atingiu 57%, um avanço de 2,7 pontos percentuais. E, individualmente, a plataforma Elo 7 cresceu 8 pontos percentuais na margem ano a ano, alcançando 66,6% no trimestre. Como mencionado anteriormente, parte da queda de receita por frete converteu em uma margem mais elevada para o Elo 7. Nosso lucro bruto fechou em 34,6 milhões de reais, com um crescimento de 3,5% em relação ao mesmo período do ano passado e uma margem de 57%. Outro ponto importante é o EBITDA, que atingiu 1,5 milhão de reais, com uma margem de 2,6%. Esse desempenho foi impulsionado por iniciativas de redução de despesas administrativas, que recuaram 4,5 pontos percentuais em relação à receita líquida. Além de ajustes na nossa estratégia de marketing de performance, conseguimos reduzir nossas despesas publicitárias em 13% na base anual, sendo que o Enjoei cortou seus investimentos em 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Por fim, nossa geração de caixa operacional foi de 11 milhões de reais, representando um aumento de 51% comparado ao primeiro trimestre de 2024. E nossa posição de caixa consolidada permanece sólida, com 196,7 milhões de reais, reforçando nossa capacidade de continuar investindo e crescendo de forma sustentável. Nosso GMV consolidado atingiu 399,1 milhões de reais, que representa um crescimento de 4,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Esse resultado demonstra a força da nossa operação, mesmo diante de um cenário desafiador no início do ano. O destaque fica por conta do Enjoei, que apresentou um crescimento de 9,3% na receita anual, alcançando 311 milhões de reais em GMV.
Esse avanço reforça a eficácia da nossa estratégia de sortimento, além de ações de retenção de compradores, e no maior engajamento dos vendedores, que continuam sendo pilares do nosso crescimento. Por outro lado, o Elo 7 enfrentou um cenário mais desafiador, registrando uma retração de 10,4% em GMV, totalizando 87,4 milhões de reais. Esse resultado era esperado devido à sazonalidade do período e à redução de base de frete que compõe o GMV. Ainda assim, é importante destacar que já registramos sinais de recuperação, especialmente no comportamento do ticket médio, que manteve um nível mais elevado. Por fim, nosso Net Take Rate encerrou o trimestre em 17%, mantendo-se estável em relação ao último período de 2024, apesar de uma pequena compressão no Take Rate bruto. Essa mudança foi compensada por uma melhora na qualidade das transações, com um ticket médio mais elevado por usuário e uma maior eficiência na conversão pelos canais. Esses números reafirmaram o fortalecimento do nosso modelo de negócio, mesmo diante de um ambiente mais desafiador, e nos dão confiança para seguir em frente, com as nossas estratégias de crescimento sustentável. No primeiro trimestre de 2025, o número de compradores ativos permaneceu estável em 2,3 milhões de usuários, o que evidencia a forte fidelização da nossa base de usuários, que seguem confiando na plataforma. Ao mesmo tempo, vimos um crescimento de 12% no número de vendedores ativos, em relação ao trimestre anterior. Esse crescimento demonstra como as nossas plataformas estão se tornando cada vez mais atrativas para os sellers, graças a incentivos como crédito bate-volta e por melhorias na experiência de venda, com ferramentas mais eficientes de gestão para os nossos vendedores. O que resulta em mais inventário. Aumentamos 8% o número de produtos listados, chegando a 16,6 milhões de itens adicionados durante o trimestre. No primeiro trimestre de 2025, avançamos na nossa estratégia de expansão de franquias, com a abertura de uma nova loja em Goiânia, que apresentou resultados iniciais bastante positivos, com vendas 25% superiores à melhor inauguração do Enjoei nos primeiros 30 dias, e fortíssimo engajamento nas redes sociais. Esses números reforçam o potencial do nosso modelo de franquias para ampliar a presença de forma consistente em novos mercados. Nosso pipeline de franqueados permanece bastante ativo, o que demonstra confiança na continuidade dessa estratégia de crescimento. Paralelamente, o Cresci Perdi encerrou o trimestre operando com 543 lojas e destacou-se com um crescimento financeiro sólido. A receita líquida chegou a 16,4 milhões de reais, enquanto a margem EBITDA permaneceu elevada, atingindo 72%. Além disso, reconhecemos uma equivalência patrimonial de 2,2 milhões de reais, referente aos 25% do nosso investimento na companhia. Esses números reforçam a força do nosso modelo de expansão e o potencial de crescimento sustentável do negócio, refletindo o compromisso de avançar com uma estratégia consistente de crescimento de longo prazo. Agora eu passo para a Ângela, que vai comentar sobre os avanços nos nossos resultados financeiros. Obrigada, Tchê. Bom dia a todos. Vou detalhar agora os principais indicadores financeiros do trimestre, com foco na rentabilidade e evolução da eficiência operacional. Começando pela margem. Atingimos 57% de margem bruta no primeiro trimestre de 2025, um avanço de 1 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Esse movimento é consequência direta da diluição do custo de serviço, que segue em tendência consistente de redução, fechando em 43% da receita líquida, patamar mais baixo dos últimos 3 anos. Essa eficiência tem sido impulsionada principalmente pela renegociação de contratos com operadores logísticos, pela integração dos volumes do Elo 7 e pela implementação de melhorias sistêmicas, como o frete automático no checkout, que nos permite indicar a melhor opção do custo. Nossa receita líquida no primeiro trimestre de 2025 somou 60,7 milhões de reais, próxima à estabilidade em relação ao mesmo período do ano anterior. Nas despesas operacionais, seguimos com disciplina. As despesas gerais e administrativas, excluindo SOP,
totalizaram 21,7 milhões de reais, uma redução nominal de 5% em relação ao trimestre passado. Quando analisadas em relação à receita líquida, caíram de 40,4% para 35,9%. As despesas publicitárias também foram reduzidas em 13%, refletindo a utilização mais eficiente dos recursos, com foco em canais de maior retorno e otimização do mix entre investimentos em mídia e incentivos. Com isso, o EBITDA ajustado foi positivo em R$ 1,5 milhão de reais, mesmo diante de um cenário macroeconômico menos favorável e de um trimestre historicamente mais fraco em termos sazonais. Encerramos o período com posição de caixa robusta de R$ 196,7 milhões de reais, o que mantém nossa flexibilidade para acelerar frentes estratégicas com responsabilidade, como o avanço do modelo de franquias e melhorias tecnológicas do canal online. Em resumo, seguimos firmes na execução de um modelo enxuto, escalável e financeiramente sustentável. A consistência nos indicadores mostra que o caminho está bem traçado, com controle de gastos, disciplina na alocação de capital e foco em margens. Agora, volto a palavra ao Thier para os comentários finais. Obrigado, Ângela. Para o futuro, estamos confiantes na consistência do crescimento de GMV e de receita do Enjoei, enquanto adotamos uma postura mais cautelosa diante de um cenário mais desafiador para o Elo 7. Nosso foco continuará sendo o controle rigoroso dos custos de vendas, especialmente aqueles relacionados ao frete, buscando manter a saúde da nossa margem bruta e aumentar a receita por usuário. Em relação às despesas, revisamos nosso quadro de colaboradores e já realizamos ajustes na equipe, com a expectativa de alcançar níveis adicionais de redução nas despesas de folha. Nosso planejamento de publicidade segue uma política de teto de valores sobre receita líquida, sempre visando maior eficiência na alocação desses recursos. Nosso objetivo principal é manter uma margem de EBITDA que nos permita gerar fluxo de caixa positivo, o que é fundamental para possibilitar uma alocação de capital eficiente e sustentada para investimentos de médio e longo prazo. Falando sobre nossos investimentos, vamos continuar fortalecendo nossa plataforma, investindo em projetos que aprimoram a liquidez e reforçam a dinâmica de incentivos à recorrência. Na área de adjacências, estamos avançando em nosso projeto de pagamentos, buscando reduzir custos de gateway e despesas financeiras, além de expandir participação na cadeia de valor. No que diz respeito às lojas físicas do Enjoei, tivemos um desempenho muito positivo, com crescimento nas vendas. A inauguração da loja de Goiânia superou as nossas expectativas, mostrando que nossos aprendizados estão se consolidando e preparando o terreno para uma expansão ainda mais resiliente. Muito obrigado a todos. Agora estamos abertos para perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão e digite seu nome e companhia no campo do Q&A. Nossa primeira pergunta vem de Larissa Summer, da XP. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar aqui nossas perguntas. Aqui do nosso lado são duas, né? A primeira, ali na dinâmica do Elo 7, a gente viu um desempenho bem resiliente ali em Enjoei, né? Mas Elo 7 a gente viu algumas dificuldades ao longo do TRI. E aí seria muito legal se a gente pudesse ter um pouquinho mais de cor sobre como foi essa mudança logística que acabou pesando tanto no top line da BU, né? E também o que a gente pode esperar dela para frente, né? O Tia comentou aí no final do call sobre uma postura um pouco mais conservadora, sobre Elo 7, só que também a gente viu no release que a gente já viu alguma recuperação ali na dinâmica da BU, então queria saber um pouquinho mais
sobre o que vocês estão esperando para o resto do ano. E aí uma segunda pergunta, também ali sobre uma adquirida, né, seria legal se a gente pudesse ouvir um pouquinho mais sobre Cresci e Perdi. A gente viu uma desaceleração versus o tri passado, mas eu entendo que deve ter um pouco de sazonalidade aqui também. Mas se vocês pudessem comentar um pouquinho sobre como que tá a demanda na ponta, né, ali na Cresci e Perdi, perspectivas de crescimento e tudo mais, acho que também seria interessante. Obrigada e parabéns aí pelos resultados. Oi, Larissa, muito obrigado pela pergunta. Bom dia. Vou começar aqui pela pergunta do Elo7, tá? Uma coisa que dá para notar quando a gente olha o resultado, principalmente aqui da controlada, né, não consolidado, é que a margem bruta do Elo7 ela subiu 8 pontos percentuais ano contra ano, né? Ela saiu de por volta de 56 para 66, algo nessa direção, 58 para 66, algo nessa direção, né? Isso muito por conta dessa dinâmica de frete que a gente fez. A gente colocou o frete da tabela do Enjoei, com a negociação do Enjoei e com uma nova negociação para o Elo7. A gente tem um reconhecimento de receita de frete, ou seja, uma vez que a gente baixa consideravelmente, a receita ela diminui o seu denominador sobre essa base. Mas, como a gente reduziu também os custos no final do dia, a margem subiu. Então, a margem ela ganhou esses pontos adicionais. O que eu olho para frente sobre isso essa margem está um pouquinho excessiva, né? Então, a gente vai continuar trabalhando na compensação de quanto a gente vai abrindo mão de margem versus crescimento com delta positivo, né? O que a gente tem na margem que a gente pode transformar em crescimento? A gente foi um pouco mais conservador no quesito de subida de margem, testar um novo modelo comercial, simplificar o modelo comercial, colocar essa nova tabela de frete, foi primordial para deixar com que a gente não sofresse no ponto de vista de lucratividade da companhia para fazer esse movimento de crescimento. Tá? Então, essa base que está um pouco diferente de receita, a margem está um pouco mais elevada, a gente vai usar essa margem a nosso favor para promover o crescimento do Elo7. O que a gente vê de positivo de mecanismo de crescimento do Elo7, tá? A receita por seller. A receita por seller é o nosso principal foco. A gente tem uma quantidade mais, digamos assim, menor de sellers no Elo7, mas sellers que vendem muito. A gente vai aplicar o mesmo conceito same store sales, né, para same seller sales para o Elo7. A gente está confiante quando a gente olha a dinâmica de quem ganhou mais, né, nos sellers, quem perdeu um pouco de venda, a gente pode equilibrar isso novamente. Então, a gente vai usar essa nossa margem a favor para promover o crescimento, que ela está um pouco acima, né? A gente vê espaço para crescimento nos sellers, sem que a gente tenha que aumentar o investimento de marketing. Então, essa é a dinâmica que a gente está prevendo para o 7. Isso dá um pouco mais de confiança, apesar de ter tido a retração de receita, isso foi compensado pelo crescimento de margem lucro bruto. Em Cresci Perdi, a sazonalidade mesmo que tem esse efeito no início de ano, isso que acontece. A gente vê uma rede ainda muito resistente em número de lojas, a gente vê que esse número de lojas continua assim, bem sustentável. Do ponto de vista de novas lojas, né, com o foco que a gente está dando para a eficiência das lojas atuais, a gente não está divulgando, mas esse número, por uma maneira estratégica mesmo, a gente quer que os franqueados do Cresci Perdi notem que está olhando muito mais para dentro do que apenas para a expansão, então a divulgação desse número por hora a gente está deixando de fora, mas ela continua de uma maneira forte, mas a gente não tá divulgando esse número em específico por essa razão, para passar uma mensagem para os franqueados que a gente está com muito foco não apenas na expansão, mas na qualidade da rede já estabelecida. Super claro, pessoal. Obrigada. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar seu nome e companhia e levantar a mão. Nossa próxima pergunta vem de Jéssica Meller, do JP Morgan. Bom dia, pessoal. Tia e time, muito obrigada por pegar minhas perguntas. Na verdade, eu tenho duas. Primeiro, eu queria entender como vocês estão vendo a evolução de margem para esse ano, né? Eu entendi que o primeiro trimestre do ano já começou com alguns ajustes, né? Ajuste de frete da L7, enfim, que mexeu um pouquinho na margem. Queria entender como vocês veem essa evolução olhando para frente. E a segunda pergunta seria sobre o marketing, né? A gente viu também uma redução expressiva nesse trimestre. Queria entender como que vocês veem a dinâmica dessa linha olhando para frente, né? Nos trimestres e assim mais para o fechamento do ano. Muito obrigada.
Jéssica, muito obrigado pela pergunta. Eu vou começar sobre a questão de margem do que a gente está vendo para o ano. A gente vê a margem consolidada nesse nível aí que a gente já alcançou, né, que a gente está vendo na casa dos 57%, isso aqui é o nosso objetivo. A composição da nossa margem vem pela consolidação dos dois resultados, tá? Tanto de Elo 7 quanto de Enjoei. Apesar do Elo 7 ter perdido participação em receita, né, quer dizer, por conta do que a gente explicou anteriormente, a margem bruta aumentou. Então, isso acabou compensando a diluição da presença do Elo 7 na composição da receita. A margem do Enjoei, separadamente, também se mostra resistente. Então, o que eu posso dizer é, com o Enjoei crescendo, né, e com o Elo 7 com uma margem superior, a gente acredita que pode contrabalancear as duas margens para, à medida que o Elo 7 volta a crescer e o Enjoei consiga continuar crescendo, a gente tem uma margem nominal consolidada aí na casa dos 57%. Lembrando aqui que o Elo 7 está com uma margem superior à margem que ele tinha no ano passado, cresceu 8 pontos percentuais. Né? À medida que a receita for crescendo do Elo 7, a gente vai criando dinamismos de crescimento de receita que não consumam a margem, mas que tem uma compensação. Cresce mais receita, né, e usa um pouco da margem, mas o resultado líquido fica superior. Tá? Isso muito por conta do que a gente vê em dinamismo de subsídio de frete e coisas que a gente pode implementar por conta da nova tabela. Isso conversa um pouco com a questão que foi colocada de marketing. Como a gente tem um objetivo muito claro de atingir um nível de EBITDA aqui que faça com que o nosso fluxo de caixa da companhia não só torne positivo, mas tenha uma recomposição positiva de caixa, a gente estabeleceu tetos para todas as linhas de despesa, inclusive marketing. O Enjoei tem um teto de despesa em marketing para o ano. Né? Por que para esse ano ele é inferior do que o ano passado? A gente não está no período de crescimento de base de usuários. A gente está aumentando o número de transações por usuário e receita por usuário. Esse espaço ele existe e é latente. A gente veio crescendo essa base ao longo dos anos. Agora a gente está aperfeiçoando a dinâmica dessa base. Tá? A gente, como viu, teve um crescimento de 49% de vendedores. Né? Então, a gente tem bastante já vendedor na plataforma, então a gente não precisa trazer novos usuários vendedores e temos aí uma dinâmica de liquidez para os usuários existentes na Lucest, que deixa com que a gente, nesse ano, estabeleça limites aqui inferiores nominais e percentual sobre receita líquida para o Enjoei. No caso do Elo 7, a gente também prevê uma diluição ao longo do tempo. Nesse primeiro quarto, essa dinâmica ainda não foi completamente favorecida, muito por conta das alterações que a gente fez na política comercial, mas a gente já também estabeleceu tetos aí nominais para o Elo 7 e espera que isso seja estável ao longo do ano, à medida que a gente vai recompondo o crescimento com margem. As duas perguntas elas estão conectadas. Tá? Então, eu espero que tenha conseguido responder as duas aqui em conjunto, tá, Jéssica? Super claro, Tchê. Muito obrigada. Novamente, caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão e digite seu nome e companhia no campo do Q&A. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Tchê Lima para que faça as considerações finais da companhia. Muito obrigado, pessoal, por estarem aqui com a gente hoje. Uma mensagem que eu quero passar é um pouco mais sobre o que a gente está vendo para frente. A gente viu aqui no qual hoje discutimos sobre estabelecer metas assim muito claras de estabilidade aqui da nossa margem bruta, crescimento das unidades de negócio, compensando também com a margem bruta do Elo 7, que é mais favorável, e também nas outras linhas de despesas gerais. A gente já vem diluindo as despesas gerais, a gente também melhorou a nossa dinâmica aqui da despesa de folha, implementamos isso nesse quarto, que enquanto a gente fala, em maio, a gente estabeleceu um limite de folha versus receita líquida, CAPEX versus receita líquida também. A gente fez uma redução nominal aqui no nosso time, a gente reduziu o nosso quadro de cerca de 50 pessoas, isso aqui tem um efeito muito positivo no quesito de despesa financeira e também do nosso CAPEX, e já estamos operando dessa forma.
Eu quero também, nesse call, agradecer a todo mundo que a gente teve que fazer esse movimento, que trabalhou no Enjoei, né, que veio trazendo a empresa até aqui. Eu quero fazer aqui uma homenagem para todo mundo que fez esse trabalho com a gente. E muito obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. A conferência do Enjoei está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos uma ótima tarde.